Vamos conhecer os 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos no ano 2023. Será que eles também serão os melhores pagadores de dividendos para 2024? Meu nome é Mário Vilas Boas, sou analista CNPI e venho aqui neste canal trazer para você boas oportunidades de investimento, mostrar como o mercado é de verdade, sem aquelas falácias, sem as meias palavras. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, dá o like nesse vídeo que quase todo dia tem vídeo novo para você. Vou colocar aqui na tela um quadro com os 10 FIIs que pagaram mais de 15% de dividendos. Lembrando que a Selic estava em 13% ano passado, agora continua caindo, deve chegar no final do ano com 9%. Ou seja, não é bem o dobro não, mas é mais de uma vez e meia do que a Selic está pagando. Para quem não sabe, os fundos imobiliários são fundos com foco em ativos de imóveis, ativos imobiliários, podendo ser físicos ou ativos de papel. Os ativos de papel são recebíveis, tipo certificado de recebíveis, são fundos que têm outros fundos dentro dele, enfim, ele mexe com a parte de dinheiro. Enquanto a dos imóveis tem imóveis físicos. Quando você faz parte de um fundo dele, você se torna sócio de um desses imóveis. Podem ser shopping centers, podem ser fundos de logística, prédios comerciais, enfim, uma variedade bem interessante de fundos que você pode ter acesso. E o melhor, diferente de você ter uma casa para alugar, um apartamento para alugar, uma loja comercial alugada, aqui você não paga imposto de renda. Então já fica com mais uma bela fatia para o seu bolso que deixa de ir para o governo. Vamos então a 5 pontos que devemos observar antes de fazer os investimentos nesses fundos imobiliários do quadrinho que eu te mostrei. Primeiro, que vale para tudo quanto é investimento. Resultados passados não garantem resultados futuros, nem na renda fixa. O que garante na renda fixa é o que está acordado. Então, se mudou algum cenário do ano passado para cá, pode mudar o resultado também da renda fixa. Então, preste atenção aonde você está entrando para não comprar o famoso gato por lebre, tá? Segundo ponto, o cenário muda. E cada vez que o cenário muda, as estratégias dos fundos são impactadas. Por exemplo, quando a gente tem os fundos de papéis, dependendo do que ele for atrelado, por exemplo, se for um CRI, um certificado de recebíveis de imóveis, atrelado a Selic, por exemplo, ela tende a pagar menos daqui para frente. Cada vez que os juros cortam, e como eu falei, a gente está no momento de corte de juros, menos o fundo vai receber. Já os fundos de imóveis, eles tendem a performar melhor, uma vez que com a Selic menor, mais pessoas vêm procurar esses fundos e a cota deve se valorizar, já que passa a ser bem mais interessante eu ter imóveis que vão me pagar acima da inflação e acima do que eu poderia receber na renda fixa. Outro ponto, o terceiro ponto de atenção, os fundos podem fazer distribuições maiores do que o normal. Ele pode vender ativos, ter algum lucro extra, ter alguma renegociação, receber alguma multa, enfim, uma série de fatores, como é no imóvel, pode acontecer. E os fundos distribuem esses lucros extras, esse valor a mais que eles receberam para os seus cotistas também. Então a gente pode ter uma valorização tanto da cota por conta desses recebimentos, quanto do rendimento que a gente recebe mensalmente. Tem fundos que se especializam em comprar e vender ativos, por exemplo. Então eles compram ativos, vendem, geram um lucro, repassam parte desse lucro para os cotistas. Quarto assunto que tem a ver com o terceiro. Os fundos são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros. Porém, diferente do que a maioria pensa, não são obrigados a fazê-los mensalmente. Eles fazem isso ou se estiver no seu contrato, se estiver lá no prospecto do fundo falando que ele distribui mensalmente, ou se o fundo simplesmente quiser. A obrigação é que seja feita a distribuição de 95% do lucro, né, semestralmente. Então, tem fundos que utilizam a estratégia de segurar caixa por um período, só que a cada semestre ele é obrigado a distribuir. Então, no meio do ano e no final do ano, podemos ter aquele rendimento extra, aquele rendimento a mais. Então, é bom observar também esses fundos que retêm esses valores. Se a gente olhar simplesmente quanto está pagando mês a mês, pode ser que a gente tenha aí, não tenha a verdade do tanto que ele paga. Por isso que é bom observar em tempos maiores e principalmente conhecer o seu fundo, conhecer o prospecto, conhecer aquilo
aquilo que ele se promete fazer. E atenção nas pegadinhas, se você voltar lá naquele gráfico, naquela tabelinha, você vai ver que lá dentro deles tinha um fundo chamado HCTR11. Esse fundo ele é bem famosinho, esse fundo ele tem bastante movimento dentro dele, só que ele caiu mais de 60%. Por quê? Ele tomou inadimplência, ele teve alguns problemas aí que as pessoas simplesmente não pagaram o que deviam a ele e por não pagar ele não distribuiu as cotas. Com isso, os investidores ficaram cautelosos, ficaram com medo e saíram, venderam suas cotas. No mercado de renda variável, como qualquer mercado, qualquer comércio, o que manda é a lei da oferta e da demanda. Se tem mais gente querendo vender, o preço tende a cair. Então, olho nesse tipo de pegadinha. Vamos para a tela do computador e eu vou te mostrar como que você olha esses fundos, quais são alguns pontos interessantes a observar. Bora para o computador. Vamos lá, vamos falar então primeiro aqui do Status Invest. Deixa eu começar aqui do zero, né? Vamos aqui entrar no site statusinvest.com.br. Depois é só vir nessa lupinha aqui e colocar o nome de cada um daqueles fundos que estão lá naquela caixinha que eu deixei lá no início do vídeo. Começando aqui então pelo RBOP11. Quem que é esse cara aqui? É o Rio Branco Oportunidades Imobiliárias FI. Ah, legal. Ele custa R$ 347. Né? Ele já chegou a custar 604. Pagou 16,69%. Aquele quadro estava com valor maior até do que esse. Como ele tem uma atualização do mês passado para cá, mudou. E ele teve uma desvalorização, né, da sua cota de 40%. Então, meus amigos, se você vai simplesmente por um dado, por uma informação que alguns sites desses colocam aí para você, você pode cair nessas chamadas pegadinhas. Parece que é um bom fundo, mas olhando esses dados, será que é? Olha só, quando a gente pega, né, e vai olhar um pouco mais para frente, aqui, ó, deixa eu colocar aqui em um ano. Olha o tanto que o preço do preço da cota caiu, já teve até pior. Mas quando a gente vai olhar aqui mais para frente, então a gente vê o valor patrimonial por cota, o quanto que vale por cota é 836, então ele está sendo negociado a 0,41. Seria, se ele tivesse sendo negociado a R$ 836, seria o valor 1. Então ele está sendo negociado a 40% do que ele tem de patrimônio. Já desperta muita atenção, pode ser uma belíssima oportunidade aqui, ou pode ser um grande de um pepino. A gente vê que nos últimos anos também ele vem perdendo, né, valor, e mostra aqui principalmente quando a gente vem para cá, ó, né, nos últimos anos quanto que de dividendos que ele veio pagando. Ele teve aqui um valor muito grande de dividendo, provavelmente foi alguma coisa que ele vendeu, algum negócio daqueles que eu falei de extra que ele pagou, mas ele vem perdendo força e com isso o pessoal vem perdendo, né, o interesse. Eu depois vou fazer um outro vídeo também explicando aqui mais detalhadamente o que a gente pode ver. Mas um outro ponto interessante, eu passei aqui já. Cadê? Né? Um outro ponto interessante, a liquidez média diária. Ele é pouco negociado, ó, R$ 54 mil somente sendo negociado, né, sendo negociado por dia. Não faz parte do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Está cada vez se demonstrando então ser uma coisa não tão interessante, um produto específico, né, com poucas pessoas, né, negociando nele. Ele é do tipo renda, que ele tem, ó, lajes corporativas, né, então assim, não vejo como muito interessante, né. Tem aqui 0,10 milhões, tem 100 mil cotas investidas, 100 mil cotas distribuídas, é muito pequenininho esse fundo. Então, poucos balanços, qualquer coisa que ele consiga fazer diferente acaba tendo um grande volume, tá? O outro fundo, que também é o fundo que a gente falou que deu problema, é aqui o Hectare, né? Que é o Hectare CE, Fundo de Investimentos Imobiliários. Olha só, o valor atual dele é de 39, vou colocar ele aqui, né? O mínimo dele foi de 28, então quer dizer, ele vem se recuperando, já recuperou bastante aqui, e ele pagou 13,67% de dividendo, apesar de ter uma queda de 60% do valor da sua cota. Né? Olha, já custou R$ 98 essa cota e está sendo negociado agora a 38. Vamos lá, quando a gente vai descendo, a gente já vê que já é diferente. O valor patrimonial deveria ser 114, quer dizer, né? O preço dele, né, o PVP, que é o preço patrimônio sobre o valor da cota, né? É de 0,34, 2,16 em caixa, perdeu muito isso aqui por conta exatamente lá
daquela queda que ele teve, que foi por conta dos calotes, tem quase 200 mil cotistas, né? E 22 milhões de cotas aqui. Então a gente vai descendo, a gente vai ver os dividendos dele aqui nos últimos 5 anos, vê que ano passado foi muito ruim em termos de dividendos, nos outros anos foi bem bom, né? Tivemos bons resultados aqui em 2020, 2021 era um fundo que estava estável, mas como disse, sofreu na inadimplência. E se a gente quiser entender mais sobre ele, a gente teria que vir aqui, né, que é um fundo de papel, então ele negocia os seus CRIs, e foi lá que teve problema. Se a gente quiser entender um pouco mais, a gente vai ter que entrar nos resultados, nas demonstrações, né, e entender o que está acontecendo a fundo. Tá? Aqui mostra qual o portfólio, o que ele tem, né, em fundos de movimento, fundos de fundos, que é grande parte, papéis indefinidos. Então aqui tem tudo para a gente entender. É um fundo que, se eu fosse escolher entre os dois, eu preferia esse. Tem liquidez no mercado, passou por problema de inadimplência e a gente precisa voltar aqui e ler o que está acontecendo com ele. Vejam, não são... Cadê aqui? Não são coisas muito complexas de se estudar, né? Tudo isso aqui está claro aqui, tudo isso está bem detalhado. Perdi aqui o... Tá tudo aqui, ó. Tá tudo bem detalhado aqui, então a gente vai ter que entrar, né, cada um desses papéis que eles divulgam, saber o que aconteceu, qual que é a estratégia que eles estão tomando para tomar a decisão. Se você fosse comprar um imóvel, seria igual. Então não tem segredo não, é pegar, estudar e a partir daí fazer os seus investimentos. Tem muitos fundos imobiliários, tem de todos os tipos, todos os gostos, para todos os bolsos. Cabe a você, então, fazer esse estudo ou então ficar me seguindo para poder ver quais são as boas dicas de investimento, quais são as boas dicas que tem para você no ano de 2024. Agora que você já viu na prática ali dentro do site que eu te mostrei, você deve então pegar todos esses 10, olhar um a um, pesquisar sobre os fundos, entrar no Status Invest ou outros sites, tá? A gente não tem parceria nenhuma com esse site, ou outro site que fale de fundos imobiliários, para escolher aquele que você vai fazer seu aporte. Vou fazer outros vídeos aqui falando de estratégias, falando de métodos para você poder conhecer, para você poder estudar, para você poder evoluir. Te convido também a entrar aqui no nosso grupo do Telegram para você estar sempre informado do que está acontecendo e também ler toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa interessante para você lá. E se você ainda não está inscrito no canal, imagino que você se interessou por esse assunto por ter chegado até aqui. Então se inscreve, ativa o sininho, dá o like para não perder nada de novo que a gente postar por aqui.